Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos entrando no ar hoje com o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. E o programa hoje tem duas pautas, ambas maravilhosas, né? Nós vamos juntar as duas pautas. Não são assuntos semelhantes, mas como as pessoas que estão aqui têm tudo em semelhança com um dos assuntos, que é o assunto família e filhos, né? Como criar dificuldades, alegrias, tristezas, né? Todas as coisas que nós temos em relação aos nossos filhos, né? Coisas boas, outras nem tantos, né? Mas que dizem respeito a nós como pessoas. Essa é a nossa primeira pauta. E a segunda pauta nós temos aqui o pessoal da Associação dos Protetores dos Animais aqui de Dois Irmãos. Está aqui a Leila Rolim, né? Muito obrigado, né? A Sara Brown está aqui e a Daiane Camargo, que é a primeira vez que vem, né, Daiane? Seja bem-vinda aqui. Tá? Então eles vão falar sobre a caminhada. É isso? Isso. A caminhada que vai ter que dia? Domingo, dia 26. No domingo. Então nós vamos largar o assunto aos poucos, né? E vamos abrir aqui, nós temos aqui hoje a doutora Ângela, né? Está trabalhando conosco, a doutora, todo mundo que tem doutora aqui hoje não é fácil. Se o programa não fica bom, hoje não é culpa do apresentador. Doutora Maristana, doutor Paulo Estrada, né? E os outros que já foram apresentados aqui também. Está na técnica aqui o Guilherme Halal, está na produção a Sofia Stoff. Lá no fundo aparece trabalhando no jornal ainda para a edição de amanhã, que o Peter, o Vang, a Sofia, a Ângela, a Bender, está todo mundo aparece lá atrás, está trabalhando porque o jornal ainda está a pleno nesse momento para a edição de sexta-feira. E nós abrimos o programa aqui perguntando já direto, assim, como é que é criar filhos nesses tempos modernos agora? Doutora Maristana, bem-vinda. Obrigada, uma boa tarde a todos. Criar filhos eu acho que é um desafio, né, para todo mundo. Não existe receita, não é receita de bolo, as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? Os filhos também são diferentes, né? Quem tem mais de um sabe como eles são, né? Cada um é um, eles têm a sua individualidade, né? Eles já nascem prontos, como eu digo, a gente só conduz eles pela vida, pelo mundo. E a gente vai fazendo esse trabalho, né, junto com eles, junto com a sociedade, junto com a escola. A senhora tem dois? Eu tenho dois. Dois meninos, né? Dois meninos. Um foi colega Vato, acho que o outro não. Exatamente. O outro o mais velho tem 20 anos. Já está com 20. E o mais novo tem 15 anos. Como diz a vice-diretora lá da Afonso Wolff, acho que uma senhora loira que trabalhou, eu cheguei com o Adam lá esses dias, ela assim, esse é o Adam? Não é à toa que nós ficamos velhos, não. Com certeza. E tu, Alessandra, tu também és mãe, além de tudo? Mãe de dois também, do Rodrigo, que está com 3, e da Betina, que está com 8. E eu acho que tem uma coisa bem importante, né? Então, assim, vou falar um pouquinho como mãe, né? Que eu acho que faz parte da educação dos meus filhos, é o apoio e a rede que eu tenho da minha família, né? Eu acho que isso também faz uma certa diferença quando a gente fala de educação de filhos, né? A gente vive hoje numa modernidade e de um jeito de família em que muitas vezes a gente vê as famílias sem tendo essa rede de apoio, né? Dos avós, né? Em especial. Né? Então, também temos. Então, eu agora ouvindo a doutora Maristane falar em relação à sociedade, né, e a criar, logo pensei nisso. Quando eu fui falar deles, eu pensei assim, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Os meus agora, né? Eu estou aqui, meu marido trabalhando, estão com os avós. Então, eu acho que é isso, né? Criar filhos, concordo, não tem receita, as famílias são mesmo muito diferentes, cada um tem um jeito, cada um tem o seu temperamento. E eu queria destacar isso, assim, nesse início, né? Quem sabe colocando também, né, nessa discussão, o quanto é importante ter uma rede de apoio quando se trata de criar filhos, porque a gente vive num mundo tão individualista que a gente acha que é tarefa só de um. Mas no passado não era a tarefa de um coletivo, né? Nós temos uma pessoa que tem grande experiência com os seus próprios filhos e resolveu o problema dos filhos dos outros, que é a doutora Ângela. Que é muito pior. Como é que funciona, doutora Ângela? Bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu também estava ouvindo as colocações e uma característica que me chama muita atenção, né? Porque eu fui mãe já aos 30 anos, né? Com uma situação de vida consolidada.
E tive filhos também numa família que tinha uma estrutura de avós, de tios, de pessoas que puderam me dar uma estrutura de apoio. E o grande impasse assim, que eu vivenciei aqui em Dois Irmãos, né, é que nós vivemos numa cidade de trabalhadores de indústrias. E nesse trabalhador de indústrias, homens e mulheres trabalham. E avós e avós também trabalham. Então, a faixa etária das pessoas que trabalham nessa cidade, ela vai muito além daquela fase em que as pessoas estão tendo seus filhos e os pais talvez estivessem aposentados. Não é o caso. Então, a gente se depara com essa situação. Muitas pessoas aqui, elas não podem contar com essa rede. E aí, o que eu observei como profissional é a sobrecarga que existe muitas vezes na figura materna. Porque a mulher tem que entrar na fábrica às 7 horas da manhã, antes ela tem que ter deixado o filho com todo o material, com toda a sua estrutura pronta na creche ou na escola. E essa creche ou essa escola, ela não termina até o horário que termina a fábrica, ela termina antes. E quem vai buscar a criança na escola, quem vai buscar na fábrica? Então, é criado toda uma rede educacional, né, através das creches, através de pessoas que são cuidadoras na cidade, né, para poder suprir essas figuras que antes eram ocupadas pela questão familiar extensa que se diz, né, que é os avós, os tios, as madrinhas, né, o restante da família. E não, eu queria complementar, que eu achei bem interessante isso, porque aí a gente entra de novo em mais uma parceira, ou né, em mais uma modalidade assim que se junta na educação das famílias e da criação dos filhos, que é as instituições, né? A instituição formal, a creche, a educação infantil, a escola, né? Então, te ouvindo falar de que a criança está chegando na escola bem cedinho e saindo lá, último, né? Saindo, e que a mãe vai pegar ele já com soninho, pensando na criança de creche, né? Naquele que está aprendendo a tirar a fralda. Quem ensina? É a tia da creche. Depois que tirou, aí chegou lá, bem cedinho, 5 dias da semana, buscou às 7 da noite. Quantas vezes essa mãe viu seu filho fazer xixi para ensinar a abaixar a calça, levantar a calça, né? A limpar o popô? Quem ajuda, quem ensina isso? Né? São coisas, quem ensina a escovar os dentinhos? Quem ensina, doutor Paulo? Boa tarde a todos. Pelo que a gente viu, então, as nossas 3 companheiras aqui comentaram que, na verdade, quem queria criar o filho não é a tarefa do pai e da mãe, né? É uma tarefa social, né? E na nossa cidade a gente tem a graça, tem a sorte de ter essa pré-escola, a creche bem estruturada, né? Eu mesmo trabalhei muitos anos como pediatra nas creches, né? Cuido dos filhos de muita gente, inclusive os filhos da Alessandra são meus também, né? Eu participo nessa criação, né? Então, essa tarefa social, nós temos essa sorte aqui em Dois Irmãos de ter essa rede de apoio que não tem em muitas cidades, né? Mas isso também traz, como a Alessandra disse, essa ausência da mãe do pai também, né? Em alguns períodos da vida dessa criança que seria importante. É uma coisa difícil da gente conseguir solucionar isso, mas é o bom e é o ruim. As pessoas precisam trabalhar, tem essa rede de apoio, mas também tem esse distanciamento dessas fases importantes da criança. As crianças chegam hoje, mais ou menos, com uns 4 meses de idade, estão entrando nas antigas creches, né? Ou escolas de educação. De 4 a 6 meses, né? Dependendo do tempo de licença maternidade que as mães conseguem, né? Tem direito. Dependendo do tipo de trabalho que a mãe faz, né? Os funcionários públicos, por exemplo, todos conseguem os 6 meses. Praticamente certos funcionários públicos. Os funcionários privados nem sempre, né? Então as crianças, muitas acabam indo com 4 meses, né? E essa tarefa de criação daí vai se diluindo, né? Tem crianças que não vão na creche, tem crianças que gostam de ir, né, na escolinha e crianças que não gostam de ir na escolinha, né? Eu não sei se isso tem mais a ver com ser menino ou ser menina, né? Mas tem gente que reclama, por exemplo, que as meninas se adaptam melhor em creche e gente que diz que menino se adapta melhor em creche.
E há também psicólogos que falam, em alguns livros, que o menino ele sente mais a ausência da mãe ou do pai, e que ele deveria ficar um pouco mais em casa do que a menina, por exemplo, né, por alguma formação de alguma situação assim. Mas de qualquer maneira é interessante, né? Como é que vocês veem isso, Lê? Realmente Não me deixe entrevistar essas pelo crianças amor. assim, né, que ficam quase o dia inteiro, né, longe da mãe e do pai, isso reflete na escola também, né? Porque nós, como professores, a gente não é só o conteúdo que a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar também com a educação. Então a gente recebe crianças despreparadas também, crianças carentes, né? Crianças que não têm educação, que falam palavrões. Então, assim, essas coisas eu acho que estão faltando para a educação. Mas isso, Leila, eu acho que também não é só uma questão de que as crianças vão para a escola porque não receberam orientação adequada em casa. Eu acho que isso às vezes reflete um perfil comportamental social que a gente está vendo agora. Porque essa questão, por exemplo, do palavrão, né? Na minha família, até hoje, a minha mãe não admite ouvir um palavrão, né? E eu não falo palavrão e meus filhos não falam palavrão. Mas eu observo assim, adultos que ensinam as crianças a falarem palavrão porque acham bonito. E ensinam as crianças bem pequenas a fazer gestos obscenos porque acham bonito. Então, essa questão de que a criança vai para a escola com um mau hábito, eu acho que às vezes não é porque ela não foi orientada, mas é porque ela foi mal orientada, né? E aí é um reflexo de toda uma cultura que a gente está recebendo através da televisão, através da música, através dos comportamentos em geral, né? Que na verdade, assim, o que a gente observa, né? Na escola, agora estamos falando professora, né? Eu já fui diretora da Afonso Wolff e houve um caso uma vez que a criança tinha um berno na cabeça. Então a professora mandava recado, a mãe nunca via. Nós tivemos que adicionar o conselho tutelar para essa mãe sair, então, do trabalho dela, ou não sei quando, para levar essa criança no posto de saúde. Então, nem sempre assim, a gente consegue, né? Nem todas as crianças têm essa sorte de ter a mãe acompanhando. Às vezes, nós temos meninas com 9 anos cuidando dos maninhos menores. Então, os pais trabalham, elas vão para a escola de manhã, de tarde eles ficam sozinhos, assistem TV, o que eles querem, né? Então, o que eu digo que a falta da presença do pai e da mãe pesa muito nesse quesito de chegar e deixar as crianças se virarem sozinhas. Eu tenho alunos que fazem faxina, eu tenho alunos que cozinham, então eles aprenderam desde pequenos isso, né? Mas não quer dizer que eles foram abandonados de um certo, eu não estou dizendo isso, né? Pelo pai e pela mãe, eles aprenderam coisas boas. Mas existe também aquele lado das crianças que já desde pequenininho eles ficam à mercê da televisão, à mercê dos vídeos, os pais estão trabalhando, eles estão na escola de manhã de tarde, se reúnem com os amiguinhos e assistem o que eles querem. Então são relatos que eu presencio deles mesmos, né? Inclusive dos adolescentes, né? Os adolescentes é mais ainda, né? Porque eles acham que eles sabem tudo. Então, tu conversa com eles, quando tu começa a conversar sobre, assim, eles perguntam muito pra mim. Eu digo, olha, eu não sou professor de biologia, mas eles perguntam muito sobre a puberdade, sobre, né, os relacionamentos com namorados. Eles perguntam muito pra gente isso. Por quê? Porque eles não têm, às vezes, em casa, né? Às vezes o pai e a mãe não tem tempo de fazer esse trabalho. Por exemplo, eu tive esse trabalho com os meus filhos. Isso eu tive com o meu filho quando ele começou a namorar e com a minha filha quando ela começou a namorar. Eu tive esse tipo de conversa, né, de orientação. Então eu acho que isso acontece em poucas famílias, nem todos são esclarecidos. Então elas mesmas dizem, professora, mas a minha mãe não gosta de falar esses assuntos comigo. Então, às vezes, os filhos não ficam tão assim junto com as mães que eles conseguem dialogar e conversar. Não tem intimidade, eles perdem aquela fase na vida que é onde eles possam chegar e dizer pra mãe, eu tô namorando, meu namoradinho, mas até porque né? não construiu. Por quê, né? Porque eles passam trabalhando o dia inteiro e às vezes tem gente que não tem condições de deixar com alguém os filhos, não tem, né, um lugar para deixar o filho, uma creche, não tem uma vaga. Então sempre aquele mais velho, né, coitadinho, que tem que se responsabilizar pela criação, né? Eu sempre dizia para os meus, né,
não esqueçam de uma coisa, a melhor amiga de vocês sou eu. Tudo que vocês quiserem saber, perguntem para mim, não tenham vergonha, né? E eu acho que isso falta muito hoje em dia nos pais, essa abertura da criança poder chegar e perguntar, né? Chegar e dizer, mamãe, para onde sai o nenê, né? Mas isso Né? também Muitas vezes, depende da criança e do Claro. perfil psicológico. Eu tenho uma menina e um menino, né? O menino sempre me perguntou tudo. Sim. Desde pequeno, assim, ele tinha Sim. dúvidas, ele chegava e perguntava, mas cara dura, assim, mas o que é isso, né? E a menina nunca perguntou nada. E ela só ficava de ouvidos pichados, esperando ouvir o que ele ia responder pra ele. Mas ela não perguntava. Sim. Então, e se eu tomava a iniciativa de conversar alguma coisa, eu não gosto de falar dessas coisas. Então, é uma questão complexa, né? Eu já tenho uma tática diferente um pouquinho da Sara, né? Por exemplo, eu tenho 2 meninos, né? E eu sempre digo pra eles assim, não, eu sou o teu melhor amigo. Isso é certo? Claro. Se alguém atirar alguma coisa em ti, eu pulo na frente, Claro, é certo? com Não. certeza. Mas eu sou teu pai. Mas aí O que que os tá. amigos vão aceitar, Mas antes de ser teu melhor amigo, eu sou teu pai. Então, o que os amigos aceitam, nem sempre eu Nem posso sempre aceitar. o pai vai Tem aceitar. coisas que eu preciso te alertar Claro. na situação. E eles vão crescendo, né? E aí quando eles chegam, eu estou com o primeiro na adolescência, né? Não é simples. Não. Porque os hormônios, eu acho, alguma coisa vão contaminando as almas ali, né? E eles vão ficando num silêncio brutal, assim, né? E cada vez mais monossilábicos, né? Acreditar sim, não. E tu tens que achar o caminho para conversar com eles, para se tornar não só o pai, quanto um amigo, né? E achar os focos de interesse dele. E essa fase da adolescência 20 anos, como é que difícil, né? é os teus, Paulo? Isso não é fácil, né? É por isso que eu falo da construção. Essa- Eu acho que é uma construção. Essa idade é a idade que eles querem ser gente, né? Eles, a idade do Veja que desafio. absurdo. Acho que não. Eles acham que eles sabem mais do que a gente, né? Eles acham que a opinião deles é a certa, é o que vale. Isso E é bem difícil bastante. lidar com isso, né? Me diga uma coisa, aos 20, tu já é um cara assim meio desinformado com os filhos, eu fico preocupado com Mas isso. acho que aos 15 já. Porque aos 13, do meu, eu já estou desinformado. Pelo amor de Deus. Mas se isso- buscar do ponto de vista tecnológico, nós somos muito desinformados em relação a eles, inclusive aos bem menores que Deus isso. não é que loucura, né? Mas depende. Eu sou consultora de informática lá em casa. Eu que sei instalar tudo, que sei. Eles me... bom, lá em mãe, casa. como é que fazer isso? Mãe, como é que fazer aquilo? Ah, então tu ganhou deles, porque lá em casa Lá em casa o Gabriel o Gabriel quer saber domina. tudo. Mas quando ele se aperta, pai, Como é que liga isso? Então aí tem a valorização da experiência. Senão, se eles estão se dando bem, tu não sabe nada, vai ser. Não, isso não é mais assim, isso era no teu tempo. Tu é do século passado, que realmente nós Mas somos, somos, né? né? Mas ele também é do século passado. O meu pequeno já Enxerga estabeleceu, Paulo, o meu pequeno já estabeleceu. O papai tem 199 anos. Tá. Ninguém bate. Aí ele começa a fazer comparações. Mas 199? Não é o meu que tem, né? São as mensagens, né? Albertina Goulart do Amaral, parabéns, amigo Alain e participantes. Muito bom esse programa, muito instrutivo, estamos aprendendo muito. Kátia Sátiro, ótimo tema, parabéns, façam mais vezes. Fabiana Fopa Bazégio, parabéns, ótimo tema para esse de debate. Valéria Bender, parabéns pelo programa, estamos aqui curtindo e gostando. Betinho Klein, debater educação sempre é de extrema importância, parabéns. Isabel Berles, excelente tema, ela está fazendo. Silvana Copete, salva de palmas para todo mundo. Gabriele Wiltgen, muito bom. As pessoas estão nos assistindo, então nós vamos lendo as mensagens aqui, né? Entre uma e outra, né? Para vocês aqui. Mandar um abraço pro Betinho, hoje é aniversário dele. É verdade, Ele está ouvindo a gente. Betinho. É aniversário hoje. Ah, Betinha? Parabéns a você, Betinha. Então, nós estamos aqui conversando com a doutora Alessandra. Não vou chamar todo mundo de doutor, senão vai. Com a Alessandra Niederauer, com Paulo Fernando Estrada, com Maristane Estrada, com Sara Capelletti Brown,
com a Daiane Camargo, com a Leila Rolim Vendlin e com a Ângela Dumerf. Nós estamos falando hoje sobre criação de filhos. E eu acho que, né, ouvindo assim, o que a gente pode pensar é que cada etapa do desenvolvimento da criança a gente pode falar como faz, né? Agora eu ouvia vocês falando, né, dos adolescentes, é um jeito, né? Pensar que também o desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento, elas vão fazendo com que a gente vá pensando em educação diferente, né, em cada modo. Isso é uma coisa importante, né? Que eu percebo de alguma forma, assim, também convivo com muitas famílias na escola e a gente vê, assim, né, algumas mães segurando um pouquinho o desenvolvimento, né, e outras largando demais, assim, nossa, mas ele é tão pequenininho, não deixa, ou outros ainda carregando a mochila, ele é tão grande, né, então, assim, esse time, assim, da mãe, do pai, da família, de entender que existem, eu vou dizer, pulos evolutivos, né? Porque às vezes quando a gente acorda, ele já sabe falar, ele já está caminhando, ele já está lendo. Então existe também algo do desenvolvimento, né? Que as famílias têm que ficar atentas, os pais, né? Eles não vão ser eles crescem. Não quer que eles cresçam. Eles vão ficar diferentes, né? Daqui a um pouco ele era tão falador, falava, agora tá quieto. Isso é inacreditável, né? Então, isso eu acho que também é algo interessante da gente ficar com isso na mente, assim, de que eles não vão ficar iguais para sempre, né? Esse conflito materno-paterno, eu vejo assim que ele surge desde o início, né? Quando um pai ou uma mãe tem que encerrar o seu período de licença ali e deixar o filho na escola ou na creche, aquilo é um sofrimento para a criança, mas às vezes é muito mais sofrimento para a mãe, porque eu vejo muitas mães assim que se desesperam de ter que deixar o filho na escolinha ou depois na escola, seja em qual fase tu abriu mão daquela convivência, né? E depois nas outras fases também, por exemplo, no caso de vocês que têm um filho maior, né? Sim, mas será que vai estudar fora, vai morar longe? Será que vai casar e vai morar longe? Será que vai estar ali junto ou vai ir para o exterior ou vai para a cidade vizinha? A gente está sempre com esse sentimento de perda, né? Daquele filho que tu teve nos braços e cuidou ele em cada instante, daqui a pouco ele já não quer mais a mãe, ele quer ficar na festa de aniversário sozinho, ou ele quer ir para casa do coleguinha, ou ele não quer sair passear contigo, ou depois ele não quer mais morar contigo, então assim, são vários momentos de perda, e eu acho que essa preparação é difícil também para os pais, né, como tu diz, né? Compreender que o filho já pode carregar a mochila sozinho. Ou compreender que o filho já pode ir morar sozinho. São passagens, né? As rupturas são sempre traumáticas, né? E a gente tende a ficar na zona de conforto. Então, querer que eles fiquem pequenos sempre é mais fácil. Né? Mas a gente tem, claro que é mais fácil. Né? Daí tu domina. Então, isso deles crescer, deixar crescer, tem essa dificuldade, né? Que tu tá perdendo aquele bebê para ter uma criança, para ter um adolescente, para ter um adulto. Exatamente isso, doutor. Exemplo que, por exemplo, meu pequeno está com 5 anos, vai estar 6 agora. Eu olho para ele e digo, não cresce tão rápido assim. Sabe, para me matar o coração. Não cresce, mas ele se desenvolve com uma velocidade, né? Isso é cruel com a gente, né? Nossa! Porque a gente tem que ir se adaptando. Eu tenho uma coisa que está me chamando muito a atenção. Eu acho que por uma série de hormônios que estão hoje na alimentação que se tem, né? Aí industrializada, e uma série de inteiras de informações na cabeça das pessoas, o benefício de se viver um pouco mais, né? Eu vi quando as meninas, por exemplo, tinham a menarca dela, a primeira menstruação, eu vi minhas irmãs aos 15, 16 anos, né? Isso vem baixando de idade, baixando, já deve estar em 9 anos, mais ou menos. Algumas com 9, né? Outras com 10. E não é patológico, né, doutor? Não é natural, né? E eu percebo que os meninos, doutor Paulo, eles estão entrando com uma puberdade mais rápida também, assim, sabe? Nós éramos bobinhos até os 12, mais ou menos, 13 por aí. Os meninos estão bobinhos até os 6, os 7, hoje de repente eles já estão. Não sei o que se deve disso. Não sei se vocês percebem essa verdade. Eu acho que o mundo todo evoluiu muito rápido, né? E o ser humano evoluiu. A gente pode ver assim uma coisa visual, né? A estatura das crianças, né? Então, que é uma coisa assim bem visual, dependendo do comportamento da criança, desse desenvolvimento psicológico da criança, esse desenvolvimento físico.
Né? Se nós pegar os gurias assim de 13, 14, eles têm, né, em 70, em 80, né? Todos eles crescem muito rápido. E fisicamente e psicologicamente também, né? Porque a gente tem um bombardeio de informação, né? Quando nós tínhamos 12 anos, o nosso mundo era restrito, né? Era muito pequeno. Agora o mundo deles é um universo, né? A alimentação é totalmente diferente, tudo é diferente, tudo é muito, tudo é mais. Muita coisa na internet, sim, né? E sim, às vezes, tem um sintoma, vai lá na internet. É um livro aberto, né? Então, às vezes nem é o que eles tá têm, ali, né? com 10 anos, o cara está alfabetizado e tem domínio do mundo. Domina, exatamente. Tem um mundo na mão ali, sim. A aldeia está global. E uma coisa que me chama a atenção também no assunto é que, por exemplo, nós antes saímos muito mais cedo das nossas casas. Ou seja, nós tínhamos um espaço muito menor para ser adolescente. Né? Eu sempre brinco aqui que ali para os 17, 18 anos, os tios já olhavam, você não tem nenhuma namorada aí para casar, já estavam em cima te dando uma pressão ali no negócio. Né? Tu já estava trabalhando aos 18, 17 anos já estava trabalhando, não tinha saída, né, para o assunto. Né? Mesmo famílias com grandes postos botavam os filhos a trabalhar. Hoje não. Hoje nós temos adolescentes com 35, 40 anos. Né? Isso é um fenômeno moderno. Né? Isso não parece para vocês? Sim. Eu acho que isso tem a ver com o espaço de liberdade que os filhos conquistaram dentro das casas. Sim. Porque antes, se tu quisesse ter algum tipo de autonomia, tu tinha que sair da tua casa para ir criar o teu próprio espaço, onde tu ia ser senhor do teu espaço, da tua vida, né? Ali dentro da casa do pai e da mãe, tu seguia as regras da casa e era uma situação muito limitada de participação dos filhos. E hoje em dia o que eu observo é que mesmo que as pessoas trabalhem, mesmo que os filhos adultos tenham a sua vida profissional bem estabelecida, eles ficam dentro da casa dos pais, porque ali é um espaço de convivência compartilhada. Eles têm liberdade para ter os seus relacionamentos afetivos ali na casa dos pais. Eles, muitas vezes, pelo menos aqui em Dois Irmãos, a gente observa que eles têm até participação econômica, né, contribuindo naquela residência. Então, acho que eles não se sentem mais premidos a partir, sabe? Eu acho que a casa se tornou já um abrigo que eles podem permanecer por mais tempo. E voltando ao que eu falei antes, antes nós tínhamos que ir ao mundo. Agora o mundo vem a nós. Né? As coisas chegam, a gente pode ficar dentro de casa a vida toda e vai conhecer o mundo todo. Né? Então, tu não precisa tanto sair, essas coisas vêm. E o mundo dos games, perfeitos, né? Maravilhosos, altamente envolventes, quando chega nos meninos, os meninos um pouco menos, a gente não vê as meninas jogando tanto games, né? Mas também tem esse jogo. Ele é tão acachapante que o pessoal acaba ficando especificamente ali no seu quarto, dentro da realidade virtual, sai pouco até para comer. Então eu tenho assim, por exemplo, o Adam adora jogar. Para tu conseguir tirar ele de dentro dos games, tô falando do meu filho, mas dos outros, conheço o filho dos outros também, né? É terrível, né? Então, aí tu conseguir, como é que eles vão experienciar o tátil, sabe? O suor, o gosto da rua, sabe? A sonoridade das ruas, que é bem mais complexa que um game, né? Ela até pode estar mais aperfeiçoada. Então, isso também não parece um problema. Como é que nós vamos... Porque as crianças têm que fazer um experimento de rua, né? Elas não podem ter apenas um experimento virtual, né? A impressão que eu tenho, né? Eu acho muito complexo esse assunto. E de trazer as crianças para as ruas, né? E embora eu concorde com o que a Ângela diz, por exemplo, sobre essa questão que o lar se tornou uma outra coisa, o lar, eu recordo do meu lar como lar, mas as pessoas te obrigavam a ter uma vida individualizada, num ambiente individualizado teu, onde tu realizasse as tuas possibilidades e as tuas fraquezas viessem à tona para tu enfrentar a ti mesmo no jogo. Né? Então, eu não sei, essa é a impressão que eu tenho. Eu vejo pela minha filha, né, meus 2 netos, né, ela simplesmente... Ela não deixa, ela dá o celular, às vezes o Arthur quer olhar, fazer algum joguinho, alguma coisa, ela tem aquele horário, ela diz assim pra ele, olha aqui, a mamãe vai te deixar 40 minutos, tu pode jogar o que tu quiser. Daí ela baixa o programinha dele lá, ele joga,
Daí terminou os 40 minutos, ela não dá chance pra ele. Olha aqui, ó, agora tu vai brincar, agora tu vai dormir, agora é a hora do banho, é a hora da janta. Então tem tudo essa regra, né? E outra coisa, ela não deixa eles ficarem o tempo todo olhando televisão, o tempo todo vão brincar. Ela pega, vai com eles pra fora, vai pro pátio, vai jogar bola, vai subir nas árvores, né? Ela sempre diz assim, mãe, eu fui criada assim e eu acho que isso precisa, a criança tem que ter contato com a natureza, ele tem que ter contato com, né, com o barulho do passarinho, o que é aquilo lá? Ah, é um passarinho, que passarinho é aquele? A criança está dentro de casa, ela não sabe que passarinho é aquele, né? Esse dia eu estava lá na chácara ensinando as nossas criançadas, a gente lá tem 2, eu tenho 2, né? Então é uma casa enorme, né? Ensinando a subir em árvore. E tu não te dá conta, mas Paulo, os meninos não sabem subir árvore. Não sabe. Até os meninos sabem. Vamos subir árvore, pessoal. As pessoas aprendem, né? Quando os meus eram pequenos, eu sempre morei ali na praça, né? Então eu vi a praça crescer. A praça foi inaugurada quando meus filhos eram pequenos. A praça era o lugar para eles brincarem. Então lá eu subia nas árvores, andava de bicicleta, né, os balanços, jogavam bola, né, jogavam bola na rua ali, porque a rua era tranquila. Não, nem árvore tinha. Eram umas árvores que tu sabe que até tinha. Tem umas árvores bem legais ali que eu lembro assim que elas cresceram junto com os meus filhos, sabe? Até hoje a gente vai ali na praça, daí a Patrícia diz assim, Rafael, Arthur, olha lá aquela árvore lá, era assim quando a mãe subia, só com o pé. Daí o Arthur já está subindo na árvore enorme, né? Então, sabe? Então, acho que isso é importante. Eu acho que os pais têm que limitar também isso aí, né? Não deixar as crianças todo o tempo na frente dos games. Mas aí volta aquela questão, Sara, que a Patrícia, ela é a dona do próprio negócio. Ela tem autonomia de horários, ela gerencia a vida dela. É verdade. Mas quando tu tem pessoas que estão presas a um horário de trabalho, em que elas saem de manhã e chegam à noite em casa, elas não conseguem ter esse tipo de participação. Então eu vejo essa dificuldade, né? Porque a nossa sociedade aqui, ela é composta por, eu acredito assim, que 70% é industriário. E na indústria tu tem aquele rigorismo, né? Tu tem o horário, tu vai entrar e sair naquele horário. E as crianças da grande maioria das famílias vai viver ou na escola, ou na creche, ou em casa. Assim, em casa, sem essa companhia dos pais, né? A companhia sem, porque eu acho assim, ó, que a gente não adianta também só falar. A Alessandra tá aí, eu acho que também ela pode me dizer se eu estou errada. Eu acho que tu falar para a criança é bom, o diálogo é ótimo, eu acho bacana. Só que tem muitas coisas assim que o exemplo, as coisas que tu pode mostrar, né? Eu adoro correr com os meus, jogar bola, e às vezes eu faço de conta que eu caí, essas coisas. Vem aqui, ajuda a vovó a levantar. Toda essa questão, né, que eu acho importante para a gente poder educar eles, poder mostrar o caminho. Tu disseste, né, a mãe não tem tempo. Eu lamento isso, porque eu acho que isso vai fazer falta num determinado tempo na tua vida, né? Até pelo dividir, pelo conversar, pelo diálogo com as pessoas. Hoje os adolescentes, eu percebo que eles são mais tímidos, eles são mais quietos. Se eu sentar do lado de um adolescente e puxar a conversa com ele primeiro vai ficar me olhando, sabe? Será que ela vai falar a mesma língua que eu, sabe? Então tem tudo isso, né? Mensagens. Maria Malvina Roça, saudades de Paulo e Maristânia. Ela diz, em 20 anos, a criação das crianças teve uma mudança de 97%. E meio quase, né? 97%. Criei meus filhos e agora acompanhei minhas netas. Gente, quanta diferença! Para Malvina Roça. Frederico Hofmeister. Abraço, tio Alá. Não sei por que é essa aqui. Elisete Melo Machado. Grande Dr. Paulo Estrada. Sara Montilha Sandal. Mandando um abraço para todo mundo. Bejair Krumenau. Alain, por favor, aproveita e dá uma mão. Convido o teu público a assistir no sábado agora a comédia Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, às 20 horas no Teatro Adriano Schenkel. Vamos ver e darás boas risadas.
Abraço de Jair Bruna. Valeu, de Jair. Pode deixar que a gente está mandando. Nós fizemos matéria no jornal até sobre isso, Jair. Fabiana Niedermayer, conhecem? Querida Alessandra, excelente profissional e amiga. Programa Fim de Tarde, meus irmãos. Hoje conversando aqui sobre a vida dos nossos filhos, né? E os limites. Então, E os limites. Ah, meu Deus. Então, eu acho que essa pergunta, ela tem tudo a ver com isso que você estava falando sobre o exemplo, né? Eu acho que os limites, eles vêm a partir do exemplo. Né? Quando a gente fala assim, como é que eu vou educar os meus filhos, primeiro eu tenho que saber como é que eu me comporto, né? Qual é o meu comportamento, qual é a minha educação, nem talvez pensando como eu fui educada, porque talvez a minha mãe pudesse dizer, se eu tivesse a oportunidade de voltar, faria algumas coisas diferentes. Não, então acho que não é exatamente voltar para trás com a receita antiga e aplicar agora nesse mundo tão diferente. Eu acho que isso também também não dá muito certo. O mundo antigo não existe mais. Eu acho que isso não... né? Eu acho que 97,5%. 97. Eu só acho que o voltar, que nem eu falei há pouco, o brincar, o contato com a natureza, eu acho que isso está faltando, né? Com os animais. Os animais, com com certeza. Os animais, que isso é uma coisa que, né? Vocês têm três assuntos sobre animais, põe um dos assuntos rapidinho para voltando. A questão dos animais é assim, ó, muitas pessoas pegam os animais filhotes, tá? E querem adaptar com uma criança, com um bebê, ou seja lá o que for, né? Beleza, a gente acha maravilhoso, a gente fica feliz com isso, né? Porque eu acho que tu ensinando a criança lá, desde pequeno, é que tu vai ter o adulto do futuro, né? Que vai respeitar os animais. Então, isso eu acho muito bacana. Só que às vezes não funciona muito bem, né, Leila? Às vezes, assim, a pessoa leva o bichinho pra casa, ai, tem um bebê, eu vou levar pra você. E vira um cachorro do avesso, as crianças, né? Aí não. Então, o pai tem que dizer cuidado, né? Ele tem que ser mais novos, bebezinhos. Fazem, né? Acho que aquilo é um bebê louco. Brinquedo. Daí depois chega uma hora que eles não querem mais aquele brinquedo que cresceu. Então os pais não ensinam a responsabilidade, né? De cuidar, não, tu respeitou, agora tu vai ficar com ele. Então, não, ele é descartável. Assim como se fosse um brinquedo, né? Que tá na moda, enjoou, deixa lá no canto, quer o outro e assim vai. Os animais é a mesma coisa. Isso na verdade, tem muito pai que deve fazer uma projeção ali. O desejo dele. Eles querem filhote e quando a gente vê assim, não temos preconceito, né? Mas quando a gente vê que é uma criança, a gente já fica com o pé atrás. Porque é difícil. Existem pais que ensinam, né? Mas existem pais que deixam a criança fazer o que ela quer, então não impõe limites. Vocês têm visto isso aqui, meus irmãos? Se preocupam mais isso, né? E o que vocês fazem? Essas três aqui, para quem não conhece, se ligar e dizer assim, meu filho enjoou naquela, traz de volta, não seja por isso, sabe? Porque você não espalha, não traz de volta. Pois é mesmo? Tanto eu como tu, né? A gente logo pensa no bichinho, né? Porque ele vai estar na rua, eles vão descartar esse bichinho. Então antes que eu descartem, trazem pra nós, então, né? Que nós não vamos deixar, né? Porque daqui a pouco mas o bichinho da família, como é que vai descartar? Do pai, né? Nós nos apavoramos, porque tem mais loja para cães, bichinhos e coisa e tal que para criança. Com certeza. Tem Nunca tinha mais pensado lojas nisso. Mas isso é da minoria, né? Da quê? Da minoria. Porque a maioria não tem acesso a isso aí, né? Isso, já falaste isso aqui uma outra vez, né? Sim. Tem outro tipo de criação de cães aqui na cidade também. Tem outras coisas assim que o bicho é só um animal, né? Então eu posso fazer o que eu quero com ele, eu posso matar, eu posso deixar passar fome, eu posso... Tratado como bicho, como se diz. É como bicho mesmo, né? Quanto por cento vocês acreditam que seja? Quantos por cento tratam os animais assim, como, digamos assim, esses 9 ou 10% da sociedade trata? Quantos por cento das pessoas tratam os animais bem e quantos tratariam como se fosse assim, um bicho mesmo? Eu vou te dizer uma coisa. Não tem porcentagem. Seria, eu acho que é meio a meio, né, Leila? Se tu vai olhar assim, pelo que a gente passa, pelas denúncias de maus tratos,
pela situação que tu falou de, né, deixar o cachorro lá, não achar que não precisa água, não precisa comida, deixar no sol, essas coisas, tem muita denúncia de maus tratos. Muitas. Então, e é coisas sérias, né? Não é. 50, já está melhorando? É. Antigamente era 100%. Pois é, mas aí que tá, né? Existe agora uma coisa na sociedade que o animalzinho é um. Como é que eu vou te dizer assim? As pessoas têm um sonho de ter um bichinho de estimação. Isso antigamente, o animalzinho era para ter no fundo de quintal. Né? Hoje não, hoje ele é a companhia para sentar no sofá, para passear. Mas ainda existem pessoas do tempo do quintal. Ainda existe do tempo do quintal. Como eu ouvi no pedágio, agora sábado, que por que nós não pegávamos um machado e não dava uma paulada nesses cachorros que estavam na rua? Que ele não ia dar um centavo, porque no tempo dele, lá na família, quando ele era criança, a mãe pegava, o pai pegava o machado, quando aparecia o cachorro, pá, uma machadada na cabeça. Por que vocês não fazem isso? Gente, eu olhei pra ele assim. Mas não existe lei de proteção. Existe. Mas são pessoas que não acreditam. Que não acreditam. Que exista, né? Que exista. Que horror. Eu só olhei. Já viu que tem de coisa aqui. Olha, mas a barbárie existe no trato com animais, mas existe no trato com pessoas também. E Começa E com os com animais. crianças, E né? crianças. E essa, próprios filhos. e eu acho que essa situação de barbárie, né, tem a ver com um certo perfil psicológico, né? A gente sabe que tem muita gente Começa com os malvada, animais, né? Pois é, olha aí o que eu falei. O pai, ele disse que a mãe dizia: pega o machado para dar uma paulada. Quer dizer, a mãe ensinou. É que daí vai aquele ciclo familiar, né? Naturalizando. Violência, vai naturalizando a violência, exatamente. E aí E começa essa? com um bicho, depois vai indo. e depois Acaba sendo normal, acaba indo para as pessoas e. Mas tem alguém que não Treina não com isso hoje, né? Agora eu. Daiane Camargo, tu não tens filho, né? Eu não tenho filho, mas como eu falei antes, tem Deve ter dois muito cachorro, né? cachorrinhos, um gatinho, muito peixe, né? E são meus filhotinhos também. A primeira pessoa que vem me receber, quem é? É o Simba, meu gato, né? Os cachorros eles ficam nos fundos, mas quem é a primeira pessoa que vem me receber é então eu tenho ele como membro da minha família também, né? E é isso que falta nas pessoas. E tu que idealizaste a caminhada? Isso. Caminhada. Caminhada, exato. Caminhada surgiu no ano de 2014, né? Em um trabalho que eu tive da faculdade, onde eu entrei em contato com a Sara e com a Leila. A gente trocou uma ideia, o que a gente poderia fazer na associação, e surgiu então a ideia da caminhada, né? A partir dali, a primeira e segunda edição foi através da FEVARE, né? Uma disciplina que eu tinha do meu curso. Curso de quê? Curso de Relações Públicas. Isso. Me formo agora em janeiro, apresentei hoje minha banca, estou muito aliviada. Parabéns! Obrigada. Então, a terceira e a quarta caminhada, agora eu que estou tomando frente, né? Não tenho mais envolvimento com a FEVARE, mas tenho o apoio da associação, né? Ele surgiu com a ideia de arrecadar, então, ração para a associação, né? Promover a adoção consciente, que é a nossa ideia, né? Para você ser consciente na hora de adotar um bichinho, não adotar, depois tem férias, não tem onde ficar, largar, né? Tem que ter consciência que tu tá adotando um cachorrinho, que ele vai precisar da tua atenção, tu vai ter que recolher cocô, que ele faz xixi, tem que ter essa responsabilidade. Para também divulgar o trabalho da associação, que acontece aqui em Dois Irmãos desde 2009, né? Esses são os objetivos, então, do evento. E como é que funciona a participação das pessoas, Daiane? Sim, Na caminhada? para participar, então, a pessoa tem que levar 1 quilo de ração. Então, lá na hora mesmo vão ser feitas as inscrições, né? Para cães ou para gatos? Qualquer uma das duas. Não, a gente Aconselhando só cães. cachorro. Só a cães? Só cachorro, exato. É uma E caminhada. É uma caminhada. Mas ela é Mas não é uma caminhada. Tinha que fazer um teste de ver como é, mas assim, os cães se comportam muito bem, né? A gente nunca teve problema de sei lá, se avançar uma briga. Parece que eles entendem que é um Não, tu domingo vai me pra dizer que eles. os cães estão se dando bem com os gatos agora. Não, eu digo Ah, na bom. caminhada. Lá em casa eles são amigos. Lá em casa eles são amigos. Não tem cão e esse gato. problema. É, a pessoa leva 1 quilo de ração. 1 quilo de ração que Ou a gente mais, vai. se quiser. Isso. Lá vai ter espaço para doação também, né? Caso queira. Nós estamos com espaço de
doação de ração aqui no jornal. O jornal sempre é nosso parceiro. Nós fizemos isso. E passa todo dia tem uns quilos de ração de quem está comendo isso aqui. É que a gente está com a nossa campanha, né? Esse mês que vai até fevereiro. A gente estamos com bastante animais lá, nós não conseguimos mais dar conta financeiramente. Sem falar os da rua, né? Que a gente então a gente foi obrigada a fazer essa campanha e pedir ajuda para a Sociedade de Dois Irmãos, que a gente agradece de coração. Estão por isso tempo? Tá muito boa, sabe? As pessoas estão ajudando. A gente está bem feliz, né, com essa campanha, até porque ela vai continuar, ela não termina mês de dezembro, ela vai janeiro e fevereiro, né? Porque a gente está com a nossa, na verdade, a parceria, né? A verba já está comprometida. Então a gente foi obrigada a fazer. A Daiane, então, com o evento também está ajudando bastante, né? E os nossos animais lá na associação, eles consomem por dia, vai 25 quilos de ração, né, por dia. Então, na verdade, isso por mês daria 850, mas 800 quilos por mês de ração para eles. E eles só comem uma vez ao dia. E a gente põe de manhã e só no outro dia. No outro dia a gente alimenta eles de novo. Então, eles não falta, eles estão bem, estão gordinhos, né? Só que para nós ficou difícil, porque agora é final de ano, até que a gente ganha de novo o repasse. 150 quilos mesmo. Isso precisa. Então, assim, a gente pede para as pessoas ainda de Dois Irmãos continuarem nos doando até fevereiro. Não termina, né, a campanha, a gente vai estender até fevereiro. E se quiserem continuar doando, essas pessoas querem ser parceira, querem adotar, não tem problema, pode ir lá. E Daiane, em relação à caminhada, quantos cães vocês imaginam que vão ter? Na última caminhada foram 120 e poucas inscrições, né? Fora os que não se inscrevem, né? Tem uns que não se ficam inscrevem, pelos só fazem um páginas. passeio. Chega de última hora lá. Isso. E essas são as camisetas? Essa aqui é Aí a pessoa compra isso lá na hora? Ou Não, a camiseta é pro pessoal da organização. só para a organização. Vocês não vão vender essas camisetas? A gente tem Nós uma não coisa temos, da associação. nós temos da associação, tipo essas aqui, Tá. né? Vocês têm a venda? Sim, então vai ter lá para vender as camisetas, vai ter algumas outras coisas que a gente vai colocar, né? Também pra E vender. qual é o horário dela? As inscrições, então, iniciam às 5 horas, né? E a ideia é que seja meia hora de inscrição e a caminhada, então, inicia às 5h30. Daí ela sai, o evento acontece no Parcão, né? No Parque Romeu Benício Golf. Ela sai do Parcão, vai pela 10 de setembro até o acesso ao Porto Alegre, sobe pela Lamilambe e volta pela Rua da Mecânica JS. Os 50 primeiros inscritos vão receber um brindezinho já no início da caminhada. Então, né, chegar primeiro tem um brindezinho já na partida. Beleza. Nós estamos conversando aqui com a Alessandra Niederaya, Paulo Fernando Estrada, Maristane Estrada, Sara Capelete Brown, Laele Camargo, Leila Rolim Ventre e Ângela Roberta Papos do Mer. Estamos falando sobre vários assuntos. Acabamos de falar agora sobre os cães, já vamos falar do bingo solidário que a associação tem também. E estamos falando sobre criação de filhos, né? E para muitas pessoas, as cachorras são como filhos. São como filhos. Só uma mensagem rápida, Lucy Lauxen. Os tempos mudaram, sim. Importante dar limites, sim. Mas a noite está tão violenta e podre. Às vezes prefiro que meu filho esteja jogando em casa. Nós também, não é só assim. Nesse contexto que você está falando. O importante é estar junto da família e sempre ter ela como melhor escolha. Boa noite, Lidiane Gil, parabéns. Sempre incrível esse programa. Sempre o melhor programa da tarde. Temos 3 cachorros adotados, ela está dizendo aqui, e um gato. Movemos o mundo por eles, amamos muito, e nosso filho Matheus aprendeu direitinho que não somos donos, e sim cuidadores desses seres. Isso aí que a associação quer, por mais pessoas como ela. E um tal de Guilherme Figueiredo Halal diz que lá em casa quem manda é a gata, os 2 cachorros sobem e descem. E aí, voltando aos filhos um pouquinho. Mas eu queria aproveitar o comentário dessa espectadora sobre a questão da violência, né? Porque no tema de hoje foi colocado, né, como é criar filhos nos dias de hoje. E o que a gente observa, assim, é que todo mundo
clama, né, por mais espaço, para que as crianças possam andar mais na rua, para que elas possam estar mais em praças, brincar mais em parques, conviver mais com o ambiente e sair um pouco da frente da telinha, seja de computador ou televisão. Só que isso é um reflexo também dessa questão da segurança. Recentemente o jornal publicou uma pesquisa em que referia que a maior preocupação das crianças brasileiras é com segurança, né? Então a gente está vivendo um momento em que tudo está muito permeado pelo medo, né? Medo da violência, medo do trânsito, medo do desconhecido, né? E isso eu acho que reflete também nessa postura dos pais de deixar que os filhos fiquem mais em casa, saiam menos, frequentem menos os espaços públicos, né? Nós aqui em Dois Irmãos até temos essa característica de ser uma cidade mais segura, mais organizada, mas nas cidades grandes, né? Eu trabalho em Novo Hamburgo, é praticamente impossível tu deixar uma criança sair sozinha para a escola, porque se tornou tudo tão perigoso. Aqui a gente ainda vê, né? Aqui as crianças ainda vão sozinhas para a escola. Mas mesmo assim, perigoso. É uma pena que a maioria, que é esmagadora, a maioria, se nós estamos analisando com a Ângela os índices de criminalidade em Novo Hamburgo, né, que é uma cidade grande, são 300 mil habitantes, né, e somando, por exemplo, que se tem lá nos fóruns, são 3 varas criminais lá, né, 4 varas criminais no Fórum de Novo Hamburgo, são 15 juízes, 4 deles ligados à questão criminal. A Ângela, no caso, é da vara do júri, né, crimes dolosos contra a vida, né, no caso. Mas tem outros crimes contra a vida também do lado, que é latrocínio, essas coisas todas, né? E violência doméstica. Mas somando tudo, então não chega a 0,5%. Né? Somando toda a criminalidade, a área da criminalidade, não chega a 0,5%. Só que os 99,5% são literalmente soterrados, né? Pelo medo desses 0,5%. Né? E infelizmente se tem no país essa situação. Mas a pergunta é, Dois Irmãos, por exemplo, a gente se sente tranquilo, né? Mesmo como estava falando, mandar as crianças para a escola, não é problema, né? Nós mesmos transitar de noite, nós ficamos aqui tomando chimarrão na rua, nós ficamos. A pergunta é, com os nossos filhos, esse medo passa para eles? Essa pesquisa que a Ângela tinha falado, nós publicamos, é a pesquisa da Unicef, que eles fizeram em 14 países no mundo, né? Vários países escolhidos assim no mundo, sobre o que preocupava as crianças, né? Crianças e adolescentes, né? Até 18 anos no caso. Né? Em vários, então tinha uns lugares, por exemplo, naqueles países árabes, onde a preocupação era com o terrorismo, né? Vários. Né? E no Brasil era a questão da violência. Né? As crianças no Brasil era uma questão altíssima, a preocupação das crianças. Aí a gente fica pensando, puxa, as crianças estão preocupadas com isso, a função de criança não é estar preocupada, né? Mas nós temos que reagir a isso, reagir comunitariamente, né? Isso não tem como não fazer. Mas eu vejo assim, ó, não sei, talvez, eu vejo pelos meus, né? Eles não se preocupam com isso. Se eles querem sair, eles saem. Quem se preocupa é a mãe em casa. É quando eles são adolescentes, como o Gabriel, por exemplo. Ele tem 20 anos, se ele quer sair, ele sai. E quem se preocupa, geralmente, sou eu. Aí eu peço, mande um WhatsApp quando chegar. É mais seguro de Uber. Isso ele tem, essa, como é que eu vou dizer? Esse discernimento do tipo, não vou de carro, vou de Uber. Ok. Então me mande uma mensagem quando chegar. Porque eu não gosto de ficar cercando a vida dele. Sim, tipo, eu ficar telefonando, atrapalhando o divertimento dele. E eles atendem os seus telefonemas, não agora que aos 20 anos já está mais. Não, 20, continua né? igual. Não, porque Isso é exemplo da mãe, porque ela tá batendo. Ele puxou pela mãe. Eu acho mais fácil ligar para ele do que ligar para a mãe. Com certeza, ele é mais antenado. Ele é mais antenado que eu sou mais preocupada. Eu brinco com a Ângela, graças a Deus eu estou com a Ângela e ela tem um filho quase da mesma idade que o meu, 14 o Pietro, 13 o Adam. Se eu não conhecesse o Pietro, que também não atende a Ângela, eu achava que o Adam tinha alguma coisa contra mim. Não deve ser mas agora eu faço uma medida até os 20, então ainda é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, mas ele sabe. Porque eu e o Gabriel, a gente tem uma relação muito boa, né? Apesar dos percalços de pais e filhos. Mas assim, a gente sempre tem umas combinações do tipo, olha, meu filho, eu fico preocupada e tal. Então ele me manda, eu digo, Gabi, quando
chegar no lugar, manda um WhatsApp para a mãe dizendo que chegou, que tá tudo ok, porque eles ficam em filas para entrar nas casas noturnas, essas filas são na rua. Até isso mudou, não existia fila de Não chegava direto. Não sei o que aconteceu. Agora tem fila. Depois sai de lá da festa, vai para casa. Então, às vezes é em Porto Alegre, não vem para casa, fica dormindo na casa do meu primo ou de um amigo, manda Em Porto Alegre é mais assustador. com certeza. Mas eu fico pensando que eles responderem a essa pesquisa dizendo que tem sim medo, mostra que eles não estão alheios ao que está acontecendo. Ainda bem que eles respondem. Eles não, eu acho que eles não se engessam diante disso. Eles não deixam de fazer. Eles não deixam de fazer, né? Mas responder de forma, né, tão significativa, dizendo que sim, é uma coisa que os preocupa, mostra que alheio eles não estão, né? Mesmo que, por exemplo, 2 irmãos não tenham, né? Mas a gente... O mundo foi até eles também. Isso, a gente... exatamente. A gente, hoje eles têm onde pegar, eles sabem onde pegar essas informações. E a informação vem, né? Eles ligam o celular e as mensagens estão chegando ali, né? Então eu acho que eles não deixam de viver, né? Mas eu achei interessante que, ao mesmo tempo, respondendo a isso, né? Observando que, de alguma forma, é um reflexo da educação, porque se os pais são tão preocupados e reforçam tanto isso em casa, te cuida, liga, né? Quando alguém vem de fora e pergunta o que tu tem medo, que medo da violência. Né? Não deixa de ser, né? Eu tenho medo, porque, olha, meu pai fala tanto disso, né? Que eles fizeram uma pesquisa muito bem feita da Unicef, e depois quiserem entrar para ver os dados, é maravilhoso. Mas a questão dos medos está muito dos pais, né? Por exemplo, eu sou de uma família de 8, né? 8, imagina? 8 filhos, né? E aí a minha mãe tinha a oração da chave, né? A oração da chave era o seguinte: fim de semana, só saía no fim de semana, nunca saía, era sempre em sábados, não saía em sexta, engraçado, como mudaram as coisas. E aí ia chegando um após o outro, né? Chegava um às 9, outro às 10, outro às 11, da idade. Uma meia-noite, um lá para uma da manhã, a outra das 2, e quando chegava, não era como hoje, que o sujeito entra e abre, né? O cara chegava no último, ele botava a chave na porta, minha mãe dizia, graças a Deus. E já era, graças a Deus, naquela época, né? Então, era a oração da chave, era graças a Deus, chegou vivo, né? Porque todo mundo, o medo que nós temos hoje, os nossos pais já tinham, os nossos avós tinham também. Só que agora há muita informação, né? E os veículos nos trazem toda hora. Tem, não sei se aqui no Brasil já tem, nós estávamos vendo no Uruguai, lançaram um app, esse, né? Se chama app, isso, para pesquisa em Montevideo, onde se cadastram os bairros, o índice de violência em cada bairro, e quando foram as últimas que ocorreram, tu vai anexando ali tudo que tem. Aí os pais, o filho vai, por exemplo, a Maristana, né? O filho vai lá no bairro. Acho que eu não quero saber isso. A questão é tu saberes, né? Lá é barro pesado, lá está começando a perigar. Não vai para lá. Não vai para aquele lado, né? Mas o medo sempre existiu, né, dos pais, né? E vai continuar existindo, né? E hoje ainda é melhor por causa do telefone, né? Imagina no meu tempo, meu filho tem 37 anos. Tu tem o WhatsApp ali, né? Eu não Achava tinha que, telefone. só um pouquinho, é bom ter técnica, né? Achava que crime maps, né? Crime, mapas que é um app que as pessoas têm lá, que elas mapeiam onde está usando. Novo Hamburgo, não sei se tem isso, né? Ainda não tem. Aliás, o único app que tem, né? Só para fazer essa referência, existe um app criado pelo judiciário, que é em relação à violência contra a mulher. As mulheres, é um projeto que existe, né? As mulheres vítimas de violência em Porto Alegre recebem um celular que está cadastrado com a polícia e elas podem mandar pedidos de socorro através do app. Mas isso é um projeto vinculado ao TEMES, né? Que é a Instituição de Defesa das... TEMES, a deusa da justiça, né? E que é o único que eu vi criado, né? Ainda não vi um outro que seja socialmente criado de uma comunidade assim como o de Montevideo. O senhor é pediatra, né? Então, as mães e os pais devem relatar sempre esses receios, né? É uma grande preocupação. Eu não trabalho muito com adolescentes,
né? Então, nas crianças é uma coisa assim que não há assim uma Aí eu grande tenho que parar de preocupação. respirar quando é pequenininho, tu tem que não chamar Então a gente não vê tanto essa preocupação, né? Mas como pai, né, ver adolescente, pós-adolescente talvez, a gente tem essa preocupação contínua com eles, né? A gente tem preocupação com a gente mesmo, né? Era isso que eu ia Mas dizer, a né? gente Porque tem mais a por aí. preocupação é dos filhos, né? A violência, o medo dos filhos com a violência também não é só deles. É um medo de violência também que aconteça alguma coisa com os pais que, afinal de contas, são tão potencialmente vítimas como eles, né? Ninguém está livre, né? Ninguém está livre. Estou perguntando para a doutora Maristane aqui, essa super afinidade com o filho, tem alguma ação específica no processo de criação? Quem está perguntando é a Sofia Stoff. Não, Sofia Stoff, eu responder do outro lado do vídeo. É que a Sofia não é mãe ainda, ela não sabe. Estou brincando, doutora Maristane. É que eu não sei, eu acho que é uma coisa que se construiu entre mim e ele, pelos gostos, pelas coisas de fazer junto, né? É uma coisa que a gente construiu meio que junto. Quando vocês falavam de brincar, de ir para a natureza, assim, eu lembro que o Gabriel quis ser escoteiro, aí eu fui para o escotismo com ele. Então são coisas que a gente fez, muita coisa construiu junto, assim, do tipo, agora eu quero fazer tal coisa. Então tá, sou parceira para fazer tal coisa. Aí eu pedi a caminhonete do Paulo, às vezes ele estava de plantão, pedi a caminhonete emprestada, enchia a caminhonete de guri, ia lá pro mato com os guris e os escoteiros. E eu acho que isso é uma coisa bem... É na parceria, que entendeu? Mas isso diz de uma outra coisa importante na educação de hoje, pensando em tudo isso que a gente foi falando, do pouco tempo, né? Eu acho que tem um momento na vida da criança em que sim, o tempo da mãe dedicado é muito importante. Mas chega um outro tempo em que a qualidade do tempo é importante. Mais do que o tempo. Mais do que o tempo. Né? Mais do que estar muito tempo, é a qualidade. Só da mãe ou do pai também, porque nós somos esses. Não, dos dois, na verdade, Dos dois, eu acho que tem. Mas eu estava só me referindo aos exemplos da Maristane, né? Então assim, bom, ela trabalha horrores, que eu sei. Mas assim, o que valeu, assim, ficar toda tarde ou aquele acampamento com os guris? Né? Então tem assim uma qualidade de estar ali junto, planejando, fazendo, que não é o tempo da tarde toda, mas é aquele quantidade, isso, é aquele encontro, é tu entender a necessidade. Eu acho de que tem que fazer entrar alguma um pouco coisa na deles, entendeu? Sim. Porque se tu fica muito no teu mundo e eles no mundo deles, eles tu vão não se afastando. vão se afastando, tu não participa do mundo deles. Claro. Do tipo, ele fez um trabalho agora essa semana e tal, para apresentar. Eu disse, eu quero que tu apresentes esse trabalho para mim também, sabe? Porque é o mundo dele, mas é um mundo que me diz respeito também. Claro. Então, E ele se sente importante também. ele veem que tu tá dando importância para aquilo ali que ele tá, né? O fato isso. de dizer, eu quero ver. Vem lá de pequeno, né? De tu olhar a agenda, de tu olhar o caderno, como o Rafael chega com o caderno, chega com a agenda, é o meu caderno, né? Então tu olha o caderno, tu olha a agenda. Ele ficou sem ir na escola. Ele chegou lá na escola porque ele quebrou o braço, ele beijou o caderno. Então isso é o... E ele é amado, né? Ele é amado isso é o grau de importância que ele dá. E pensa ele chegar com o caderno e eu não olhar. Imagina. É uma decepção. É uma É um decepção. valor muito grande. Né? esse Ficou caderno. 2 semanas sem ir na Muito escola importante. porque quebrou o braço. O primeiro dia que ele foi, ele beijou o caderno. Mas eu tô falando isso, Maristane, eu penso assim, sabe? A mãe que precisa trabalhar, eu acho que lá no fundo dela, assim, ela deve sentir uma, né? Vamos dizer assim, uma obrigação, mas o tempo não deixa. Ela deve ter esse entristecimento Isso, de não esse poder entristecer, dar toda essa de atenção. não poder, né? Mas eu acho que às vezes a gente pode deixar a casa suja, a Ah, roupa isso, suja, é. a pia com louça. Com louça. Porque eu sei que eu já fui mais organizada, de mais limpezas e mais não sei o que. Quem é dona de casa sabe disso. Hoje o Gabi às vezes, porque o Gabi não parece, mas ele diz assim, não, isso tá desarrumado, isso tá não sei o que. Gabi,
quando tu envelhecer tu vai entender. verdade. Porque hoje é mais importante estar com eles. Olhar o Mas caderno, isso sim. também não tem a ver, Maristânia, assim, com como tu diz, né? Envelhecimento. O amadurecimento. É, o amadurecimento. Porque eu vejo muita diferença na forma de cuidado com os filhos de pais mais maduros do que pais muito inexperientes. Sim. Né? Todo mundo sabe que o maior volume de natalidade se dá na juventude ali, né? Depois quem passou daquela fase de ter o filho por não controlado, ele acaba escolhendo o momento mais oportuno e vai ter um Graças filho a Deus, de forma né? mais As pessoas organizada. estão. Não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Mas o que a gente observa é que quando um jovem casal ou uma jovem mãe ou tem aquele filho de forma que foi prematura, que foi desorganizada, eu vejo assim menos paciência, menos tolerância, né, menos habilidade para lidar com essa criança. Enquanto que aqueles pais mais maduros, mais equilibrados, eles tendem a ter um nível de irritabilidade menor, uma paciência maior, um jeito melhor para lidar com as crianças. Que aquilo foi planejado, muitas pessoas elas não planejaram. Então, mesmo financeiramente, elas não têm essa condição planejada para ter aquela criança, então elas também têm que ir atrás disso, né? Tem um dado assustador, né? Isso. Do IBGE, que 50% das meninas, adolescentes, engravidam na primeira relação sexual. Tenta imaginar isso, estamos falando assim macro, em termos macro, né? Não em dois irmãos, né? Estamos falando em termos de Brasil, assim. É assustador isso. Isso é óbvio que não é planejado. Tem a mínima chance de ser planejado. E aí, onde normalmente isso vai estourar? Os avós, né? Via de regra, né? Nem sempre. Via de regra, né? Via de regra. Mas de qualquer maneira, faz parte, né? O mundo está aí, né? Tá andando, né? O mundo continua. Então, até o próprio aporte financeiro, que essas famílias não têm, essa mãe vai ter que trabalhar mais e vai sobrar menos tempo para outras coisas, né? E a gente às vezes observa também que se uma jovem ela teve um filho de forma prematura, assim vamos dizer, né, antes de ter o suporte necessário, muitas vezes aquilo não para ali. Ela vai ter um, ela vai ter dois, ela vai ter três, e cada filho a mais, os teus problemas aumentam, né? Porque vai ser mais uma criança que vai te cobrar atenção, vai ser mais uma criança que te dá o suporte educacional, de cuidados, e se tu não tiver, se tu não teve estrutura psíquica para cuidar de um, menos ainda tu vai ter para cuidar de dois ou três, né? Então eu via muito isso aqui, assim, de meninas assim, que tinham menos de 20 anos e tinham 3 filhos. E aí, claro, sobrava para quem? Sobrava para os avós. Antigamente as famílias eram maiores e estruturadas de forma que uma pessoa dava a sustentabilidade da casa financeira, que era o pai, né? E a mãe tinha então esse cuidado todo em casa. O capitalismo evoluiu também, né? Todo mundo no mercado de trabalho, né? E hoje pai e mãe, trabalhando junto, ganham menos do que o pai ganhava sozinho, né? Então o sistema se tornou um pouco mais pervertido, mais perverso, e aí as famílias diminuem. Na medida que as famílias diminuem, nem os dois trabalhando conseguem, às vezes, para sustentar um. Aí acaba não tendo tempo para um. Por sorte, a sociedade tem algumas estruturas, como a nossa, que é a questão, por exemplo, das creches, né? As crianças já podem chegar nas creches, aí já tem um atendimento bacana ali, tem cuidadoso, com pedagogas, né? Com pessoas com alimentação, né? Porque nós, olhando para dois irmãos, nós poderíamos achar que o Brasil é todo assim, mas não é, né? Isso é uma grande ilusão, né? A esmagadora maioria das crianças do país faz uma refeição por mês, né? Porque os pais não têm como dar comida para elas. Já que estamos falando de dois irmãos, né, eu trabalhei durante 12 anos aqui e o que eu posso dizer assim, de dois irmãos em relação à infância, né? Dois Irmãos é uma cidade que cuida muito da infância. Nós temos o PIN, né, que é o Projeto da Primeira Infância, nós temos os católicos, Sim. a Pastoral da Criança, que cuida das crianças. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o Ministério Público, o Judiciário. Então, o que a gente via aqui é uma rede de vigilância em torno da criança. Se acontece qualquer coisa, a criança chegou na creche
com um berne na cabeça, com uma lesão, imediatamente, se a família não responde, chama o conselho, se não responde ao conselho, chama o promotor, se não responde, chama o juiz. E aí as pessoas que vinham de fora, muitas vezes se queixavam, né? Diziam assim, mas de lá onde eu venho não é assim, de lá as pessoas não ficam tão em cima, porque todo mundo se importa com a vida da gente, né? Eu disse, sim, aqui todo mundo se importa. Aqui, se tu ficar aqui, tu vai ter que te adaptar, porque todo mundo vai cuidar dos teus filhos, né? E isso faz com que a estrutura física e psíquica das crianças daqui, ela seja muito superior ao que a gente observa em outros grandes centros, onde as crianças não têm uma alimentação adequada, não têm um cuidado adequado, ou às vezes até têm uma enfermidade que não é tratada. Aqui nós tínhamos casos que as crianças eram encaminhadas para cirurgias, para óculos, para problemas ortopédicos, fonoaudiólogo, nutricional, tudo em função dessa vigilância que ocorre através da rede. É verdade, e isso é civilizador. Isso seria o que deveria ser o Brasil todo, né? Porque, infelizmente não é assim, né? Valorizar o nosso bem maior, né? Que é o bem humano. Mas isso para nós é uma honra, é um orgulho, porque isso tem a ver com o trabalho de todo mundo, tem a ver com o trabalho do Poder Judiciário, da Prefeitura, mantendo todas essas estruturas, né? Que é muito importante que se tenha pessoas dentro do poder público que são vinculadas à questão civilizatória, que compreendam, né? Que não se pode fazer isso por política, mas fazer isso por civilização mesmo, para que as pessoas tenham um espaço. Sim, a gente constrói uma sociedade melhor, claro. Né? Tu tem que começar lá na infância. Aí a questão dos cachorrinhos também começa lá, né? Cachorrinho abandonar, ensinar para eles que é dali que se Nós começa temos, a cuidar. na quarta-feira, um programa de educação aqui, né? E é sempre falado aqui, toda semana nós pedimos que venha uma das unidades da FAD, né? Então traz aí que a FAD recebe criança de 4 meses, né? Até 5 acho, de 4 a 5, até os 5 anos. E aí, esse dia tinha uma pessoa de uma dessas escolas de educação infantil ali do São João, que a professora era professora de música, ensinando, e ela contando para nós como é que ela ensinava a questão de ritmos e toques, tom, para criança de 4 meses de idade, que ela fazia, as crianças respondiam com a mãozinha. Então, aí nós estamos pensando, bom, e aí uma outra professora já, acho que era a professora Márcia, né, que o colega ela falando, bom, essas crianças, é importantíssimo que a criança saia dessas escolas já com um volume de conhecimento e de sensações interessantes, porque quando ela chegar no primeiro ano, no segundo, terceiro, no quarto, ela só vai engrandecendo e construindo história para frente, né? Então é toda uma rede, é realmente uma rede, né? E nós temos que acreditar e apoiar isso, né? Senão não vai ter outra saída, né? E se os políticos podem ter feito muita coisa ruim, isso é uma coisa boa. A Constituição Federal, né, de 88, quando ela foi aprovada, ela colocou lá 35% para educação. Levou um pouquinho de tempo para começar a ser exigido isso, mas agora já está fixado. Imagine se dos volumes todos do dinheiro, do PIB brasileiro, que recua como imposto, 35% investido na educação, com cuidado, com, digamos assim, administrativamente correto, dentro de 30 anos esse país vai ser uma explosão de civilização. Porque só que a sociedade precisa cobrar isso, né? Você está olhando. E o teu bingo? Bom, quando é que vai ser teu bingo? O bingo vai ser 8 de dezembro, na Sociedade Santa Cecília. Fica paradinho que nós vamos focar nele, tá? Aí. Assim, tá pegando. Bingo solidário, valor do cartão, R$10. Joga a noite toda? Joga a noite toda. E a compra antecipada dá direito a uma. A 2 cartelas? Mas que maravilha, é 5? É. Aí fica assim, se comprando antecipadamente. E o... Tá na Black Friday. Black Friday da associação. Bingo Friday. Os cartões são esses. Né? Já estão à venda. Na própria sociedade tem para vender. Né? Sociedade Santa Cecília. Na Sociedade Santa Cecília, porque lá as pessoas que gostam de jogar, eles ligam perguntando quando tem bingo em Dois Irmãos na Sociedade Santa Cecília. Tem o bingo solidário da Associação Amigos dos Animais. E aqui está ele, 8 de dezembro. Que maravilha. Vamos lá então.
É o sábado? É na sexta-feira. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Melhor ainda, melhor ainda. Nós estamos indo para o fim do programa, 8h15. Esse assunto nunca terminou, nem nunca vai terminar. Criação de filhos, né? E cães, então, nem se cães, fala, então, né? nem se fala. Só ler as mensagens finais aqui. A Lucy Lauxen mandando várias mensagens. Deixa eu ver. Eu peço, ela está falando dos adolescentes saírem, né? Eu ir para Porto Alegre. Eu peço placa do Uber. Outro dia me questionei. Sempre recomendei não pegar carona com estranhos. E agora os jovens vão de Uber. Um motorista que nunca vimos na vida. É estranho, mas muito prático também. Edson Marman, um abraço a todos. Belíssimo programa, parabéns. Ana Gellen Kuhn, nossa decoradora. Parabéns para ela, está lindíssima. Está lindíssima. E a árvore, então, dona Ana, a senhora arrasou com essa aqui. Ana Gellen Kuhn, muito bom o tema. Adriana Passos de Souza, criação de filhos, muito importante. Esse papel dos papéis. Parei de trabalhar quando meu filho Abner nasceu para dar toda a atenção para ele e para minha enteada Ana. Não foi fácil, mas valeu a pena. Paulo, grande beijo. Valistânia, um grande abraço. Deve ser cliente de vocês aí. Obrigada. E o Guilherme, minha mãe nas cidades onde moramos sempre ficou despreocupada, pois a cada 20 minutos alguém avisava ela onde eu não estava. Melhor WhatsApp. E eu para 2 irmãos e aos 18 anos ainda aviso onde está o bebê dela. Olha, gente, mais alguma informação da associação, Sara e presidente? Eu só falar, queria deixar um convite então a toda a comunidade de Dois Irmãos participar da caminhada, né, e ao mesmo tempo ajudar a associação, né, com a arrecadação de ração. Só chama de novo dia, local e hora da caminhada. Vai ser no domingo agora, dia 26 de novembro, vai ser lá no Parque Romeu Benício Wolff, né, a partir das 17 horas. Vou fazer uma pergunta horrível, não vai acontecer, mas e se chover? Sim, se chover, eu antes falei para elas, me ajuda a lembrar, se não esquecer de comentar. A data vai ser transferida, né? Mas a gente não tem data definida por questões do Natal, agora tem muita coisa na cidade, né? A gente vai ter que ver essa data. Nós vamos ter fé, não vai chover. Vai ter, vai fazer um chimarrãozinho. Sim, além da caminhada, né? Depois da caminhada a gente vai para o parque e segue com mais atrações. Dentre elas tem a palestra com o adestrador, né, que vem de São Leopoldo. Tem a Matumate, que vai ter água quente para o chimarrão e erva. Tem também a participação da Monelo, da Ecosul e da distribuidora Laura Gold, né? Esses são os patrocinadores de vocês? Não, esses são os participantes do evento. Né? Vocês têm patrocinadores? Se tiver, pode dizer aqui, sem problema. Temos, então eu gostaria de agradecer a Tese Sonorização, a Klein Graf, a Prefeitura de Dois Irmãos, MM Extintores, a Motorvet, a Fashion Multimarcas e o último Trade Série. Não esquece ninguém, não esquece ninguém. E o Alto Posto Maref. Muito bem, então tá. Bom, o programa está indo para o final, né? Então Que só pena. nós deixamos Tá mais uma hora aqui. deixamos sempre aberto para as despedidas, né? De quem os abraços quiser mandar, então, todas as despedidas aí, por favor. Então, um abraço a todos e espero vocês na caminhada domingo. Nossa. E eu também agradeço toda a cidade de Dois Irmãos pela ajuda pela nossa campanha da ração. Peço que as pessoas continuem colaborando com a gente. Os postos de entrega é o Jornal Dois Irmãos, a Agroporto, o Jornal Diário também, os principais que nos apoiam aqui na nossa cidade. A gente agradece muito ao Jornal Dois Irmãos pelo espaço, né? Sempre com o teu coração aberto pra gente aqui, a gente fica muito feliz, né? Agradece muito de coração, né? E espero que as pessoas também venham ao nosso bingo. Vamos lá. De novo, dia domingo? 8 de dezembro. Horário? A partir das 19h30. Cartões aonde? Cartões tem com nós, todo do grupo, né? Na página, pode Na entrar em página, contato, pode, a gente vende pelo WhatsApp, pelo Facebook. Pelo Face, Tudo pelo pelo telefone. Na Agroporto é um posto que a gente tem, né? A venda antecipada, que é bem importante, que as pessoas gostam de comprar para ganhar Sim, cartela, né? Como é que ela disse? Black Friday? Black Friday. Legal, gostei dessa. Leila. Eu gostaria de agradecer também por estar aqui, a todos os que nos escutaram, né, e a todos que estão presentes.
E gostaria de reforçar então o nosso Caminhada Domingo e o nosso bingo também, que vai ser muito divertido. E o último foi maravilhoso, né? Tinha 750 pessoas No último? No último. Foi um sucesso. Foi muito bom. Doutor Paulo, Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, todos os amigos conhecidos daqui e a todos os que mandaram mensagens para nós. Muito obrigado. queridos, vocês aí, para as pessoas, deu para ver, né? Doutora Maristela. Eu agradeço o espaço aqui do jornal, ao Alain, as pessoas da Sofia, que fez contato comigo, as pessoas que estão aqui, a Alessandra, nossa parceira aí do Colégio Imaculada, né, que a gente já teve uma caminhada bem longa com o Rafael no Imaculada, né, graças à Agora escola. vai estar lá, agora que meu menino passou, está na oitava, agora eu não via mais, mas eu vi o Rafa todos os dias. Todos os dias. O Rafa tá eu nunca sei essas coisas. Ele tá no sétimo ano, então. Eu confundo, né? Eu sou do tempo da série, então Eu vocês me também. desculpem. Só no tempo do ginásio. Então a escola sempre foi muito parceira conosco, né? Então a Alessandra também é nossa parceira. Agradeço estar aqui com ela. Agradeço as pessoas que nos prestigiaram aí no evento. E acho que falar dos filhos é sempre uma coisa boa, mas é aquela coisa, né? Não é fácil criar filhos. É uma tarefa muito desafiadora para todos. Não termina, né? Não termina. Você sabe que a minha mãe... E é para toda a vida. Minha mãe faleceu, infelizmente, aos 84 anos. E numa família de 8, com mais uma adotada, 9, sempre tem um que está meio errado. sempre tem um. E ela, aos 84 anos, bem tranquila, assim, bem, mãe, aí tá feliz? Todos os dias eu me acordo lembrando do meu irmão, que era o que tinha problema. Eu digo, mãe, por favor. Mas eu acho que isso é assim. Né? Não adianta, né? Faz parte. A gente lá em casa trabalha, né, bem com os extremos, né, que o Gabriel é todo a mil e trabalha a inclusão com o Rafael, então eu acho que as pessoas... Mas vocês são um casal admiradíssimos aqui na cidade, porque vocês são maravilhosos, assim, a gente vê, sabe, a desenvoltura de vocês e ele maravilhosésimo, né? Lá na escola ele chegava, abraçava, beijava. Ele adora abraços, né? Acho que a gente tem que agradecer por 2 irmãos também, né? Que é uma cidade muito acolhedora. Acho que ainda a gente pode deixar os filhos irem na escola, sim, porque é muito bom eles irem a pé. Graças a Deus. Graças a Deus, acho que ainda dá pra... E vamos ficar a pé, não vamos deixar que mude, né? Eu também não acho. Vamos deixar passar por cima de nós uma hora, de jeito nenhum. Né? Inclusive eu atendo pessoas assim que se desgostaram, né, com Porto Alegre, com lugares maiores e que vieram para cá justamente porque acham que a escola é mais segura. Vocês devem ouvir esse discurso no Imaculada. A escola é mais segura, a criança pode caminhar e ir sozinha até a escola e da escola até um outro lugar que ela, né, precise frequentar, o curso de inglês ou enfim, a atividade extra que ela faça. Então, apesar da violência, a gente ainda consegue, né, viver bem aqui. Isso se deve ao estilo de vida que nós temos aqui. Né? As pessoas não se percebem. Muita gente vem de Porto Alegre, amigos nossos, assim, tô indo ali por qualidade de vida, então me faz o favor. Tu vens por qualidade de vida, aí você está vindo para cá, ótimo. Então faz o seguinte, não tenta viver aqui como tu está vivendo lá. Porque a forma como tu vivias lá é que estragou lá. Exatamente. Então tu chega aqui e te envolve aqui. Vai voluntariar em algum lugar, vai servir de voluntário, seja na Associação dos Animais, seja na Associação do Patrimônio, seja na Associação da PAI, seja na Liga, seja em qualquer lugar. Vai interagir com as pessoas da cidade, isso, né? Faça aqui diferente do que vocês fazem. Se tu Viva vieres de lá como com ser o teu padrão daqui. de comportamento daqui, de lá, tu vai nos estragar aqui, né? Então, se tu queres uma vida boa aqui, é porque nós somos comunidade, né, doutora Maristela? Nós nos preocupamos, eu olho lá, eu vejo o filho de vocês. Certamente, se o Benício estiver passando, vão lá, viu a filha lá. Sabe, vai ser filho da Ângela, a filha da Alessandra, lá vai o Rafael, sabe, lá vai o menino da Leila. Então, as pessoas se conhecem. Então, é muito importante que quem nos ouve e que vem de fora, perceba, aqui só é assim, porque nós temos a humildade de doarmos de nós em função dos outros. E esse programa, a senhora é a primeira vez que vem, mas a nossa finalidade aqui
é ampliar tanto o índice de participação no voluntariado que nós consigamos bater, por exemplo, a Irlanda, né? Onde 39,5% da população se voluntaria. E lá é considerado o país da gentileza. Sabe, lá é o país da gentileza. Nós estamos atrás aqui de conquistar o título de cidade da gentileza do Dois Irmãos. Tanto que nesse programa só se fala as boas, né? As amargas não. Não tem amargas aqui. Então, mas é muito legal isso que a senhora está dizendo. Já chega aquela mídia que a gente ouve em casa, né? Que eu não ouço mais, que só fala desgraça. Dorme mal, né? Aqui o programa vai dormir bem. Vocês acham que vai dormir bem? Mas então eu também quero agradecer a Sofia o convite ao jornal, né? Agradecer a participação, né, dos colegas e dizer em público que eu já disse várias vezes ao Dr. Paulo e à doutora Maristany, né, que são, sim, os médicos dos meus filhos, meus, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, de todo mundo, tá? São os médicos da minha família e pessoas falando disso de gentileza, né, pessoas de um coração imenso, né, então eu posso falar isso como testemunho. Então agradecer publicamente aquilo que velado assim no consultório, numa esquina perto do hospital, né? Tô lembrando. Agradecer então a eles e é uma honra partilhar essa mesa de discussões com todos vocês e poder dizer, quem sabe aos telespectadores, né, que educar dá trabalho, né? Graças a Deus. Educar dá trabalho. E o ser humano tem isso, né? Educar, ser educado, ser prestativo, ser voluntário, né? Ser bom, compartilhar das tristezas das famílias. Fica melhor sempre. É sempre melhor, eu estou sempre melhor. Eu passei 5 anos sendo presidente do conselho de segurança. Pedreira, né? Pedreira agora é pesado o tempo todo, né? E naquele período a gente andava meio alucinado de tanta coisa, porque, nossa, é muita coisa vindo aqui. Né? Até o Leandro era vice-presidente, era uma alucinação aquilo. O jornal lotado todos os dias, a polícia, porque são muitos problemas. Então a gente chegava uma hora e dizia assim, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho tempo nem para cuidar do jornal. Né? Mas depois que tu sai, tu diz assim, nossa, foi bom. Era bom aquilo. Porque é um momento bacana, tu está te doando para os outros, né? E o outro, ele acaba, mesmo não sabendo quem tu és, ele sabe o bem-estar do outro, acaba fazendo o teu próprio bem-estar. É muito legal isso, muito bacana. Frange. Também agradecer. Obrigado por ficar, né? Eu indo para casa, né? Quero ver vocês aqui vão ficar. Muito agradecer a acolhida, né? Porque, na verdade, eu nem fui convidada, eu me ofereci para participar do programa hoje, né? Porque o tema me pareceu tão interessante, né? E como ele é a preocupação maior de todos nós, eu disse, eu quero participar desse programa também. E agradecer ao Jornal Dois Irmãos por manter esse programa que possibilita esse tipo de debate, possibilita que nós nos conheçamos como comunidade, conheçamos as instituições de voluntariado que a gente possui, conheçamos os profissionais da cidade que tem essa participação tão efetiva e fazer de alguma forma que cada um de nós, com a sua contribuição, possa fazer da nossa cidade melhor e diferente dos demais que a gente vê por aí, né? Porque Dois Irmãos, com esse programa, ela já é um exemplo, mas com esse programa ela se torna uma vitrine do que ela tem de bom e do que ela ainda pode se tornar melhor ainda. Né? Então eu agradeço a oportunidade de poder participar disso. Últimas mensagens de Gabriela Saltier Johan, muito legal, tema importantíssimo, grandes exemplos do dia de hoje. Fran Paulinho, beijos para as meninas da associação Sara, Leila e Daiane. Ela é uma fofa. Maria Vera Schneider, um abração para a Ale, minha querida estrelinha. E a professora Vera, né? A professora Vera. A professora Vera, com certeza. Ela foi professora aqui também, né? Tenho toda a minha motricidade graças a ela. E a Ana Guerencu dando parabéns duplo pelo tema de hoje. Eu quero dar um super agradecimento, mas super mesmo, porque esse programa é um programa que tem foco só nas coisas boas, né? E nós temos 2 veículos de comunicação bem diferentes. Um que é o jornal impresso, que faz jornalismo clássico, né? A alegrias e a tristeza junto, a desgraça e as virtudes junto, a miséria e a riqueza juntos. Esse é o jornalismo clássico, né? Isso nós não conseguimos abrir mão porque o jornal faz jornalismo clássico. Mas a TV local, né, que nós modestamente chamamos de TV local, via Facebook, né, que tem um número enorme de espectadores diariamente,
ele foca exatamente nisso que a Ângela tinha dito. Nós focamos no bem, nós focamos no que dá certo. Nós pegamos o que a Ângela, o que a Alessandra, o que a Maristane, o que o Paulo, o que a Leila, o que a Sara, o que a Cristiane tem de melhor e trazemos a público. Né? Quer dizer que nós todos sabemos que o Desmond tem seus problemas, né? Mas se nós não focarmos no problema, ele cresce. Então vamos focar no que nós fazemos de melhor e aí isso vai crescer também. Eu queria um super agradecimento aqui para a Alessandra, para o Paulo, para a Maristane, para a Sara, para a Daiane, primeira vez, espero que não seja a última, né? Para a Leila, a Rolim e para a Ângela do Merx, que vieram aqui hoje, né? E agradecer muito aos feitos espectadores que mandaram suas mensagens e agradecer especialmente a Deus que nos permite estarmos aqui todos os dias e isso é uma crença original e sincera que estamos tendo aqui. Então, queria dar uma salva de palmas para vocês aqui e para todas as pessoas que estiveram no programa. E amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de Black Friday Ecléticos, né? Amanhã os ecléticos, vamos leiloar os ecléticos aqui amanhã. Aliás, me passaram aqui do Jornal dos Irmãos, agora tem um rapaz aqui que trabalha no departamento de vendas, onde é que está aqui? Me passou aqui. Está aqui, ó. O nosso Guilherme está dizendo que o jornal está com promoção de Natal nos anúncios e amanhã ainda Black Friday com 30 e 40% de desconto nos anúncios. Nós agradecemos isso porque é o jornal que mantém o espaço aqui, né? Se o jornal der problema, acabou o espacinho aqui, né? Então é melhor assinar o jornal. Gente, muito obrigado para vocês, muito obrigado a todo mundo. Voltamos amanhã. Um abraço, até lá.